Salve, salve, alunos do terceiro ano, CAUNI, tópicos especiais em matemática, geometria plana. Nesta aula de hoje, nós vamos continuar a resolução dos exercícios da lista número 6, que trata de áreas. Eu sou o professor Claude Wagner e eu vou conduzir esse trabalho. E conto com a valiosa e valorosa participação de todos vocês que estão acompanhando esta aula. Então, meus caríssimos alunos, sigamos nesse propósito. Na aula anterior, nós fizemos continuamente até o exercício 4 da lista 6. Então, começamos com o exercício número 5. Uma clínica será construída em um terreno triangular. Então, este que é o terreno. É um triângulo escaleno. Um lado mede 70, o outro mede 50 e o outro mede 80. Tudo em metros. Então, aqui dentro será construída a clínica. E ela vai ocupar 60% da área total disponível. É correto afirmar que a área ocupada pela construção, ou seja, pela clínica, é igual a... Aí tem as alternativas. Primeiro passo, calcular a área do terreno, aonde será construída a clínica. Tá? Então, escreve aí. Área do terreno, que é a área do triângulo. Quando falamos em área do triângulo, nos vem à mente a tradicional fórmula base vezes altura sobre 2. Mas quem acompanhou as duas derradeiras aulas sabe que em um triângulo escaleno, onde você conhece as medidas dos lados apenas, não é um trabalho simples você calcular a altura. Dá trabalho, tá? Então vamos tirar uma carta da manga e utilizar uma fórmula mais conveniente, que é a fórmula de Heron. Como é, hein, professor? Vou colocar aí no canto direito para nossa recordação. Observe. Dado um triângulo ABC, para utilizar a fórmula de Heron, são dois passos. O primeiro passo é você calcular o semiperímetro, que é somar os lados e dividir por 2. E aí depois você substitui nesta expressão aqui, essa expressão é que é a fórmula de Heron. É a raiz quadrada, aí começa com P, que você calculou anteriormente, e aí você faz gradativamente P menos cada um dos lados do triângulo. Lembrou? Então vamos fazer para o nosso exemplo. Observe. Então, semiperímetro, 70 mais 80 mais 50 sobre 2. Aqui em cima vai dar 200 por 2, 100. Então, chama a fórmula de Heron, que é essa que tem a raiz quadrada. Então, S igual raiz quadrada, começa com P, né? Por isso que eu coloquei 100, que é o P que eu encontrei. Agora eu vou fazer P menos um dos lados, ou seja, 100 menos 70. Agora, P menos outro lado. Então, 100 menos 80. Está faltando só o 100 menos 50. Não falta mais, está escrito aí. Então, apliquei a fórmula, nada demais. Tá? Nesses parênteses, eu vou fazer a conta, continha de subtração. E vou escrever o resultado aí na tela, observe. Então, aqui é 30, que é o 100 menos 70. Aqui é 20, 100 menos 80. Aqui é 50, que é o 100 menos 50. Tá? 30 vezes 20 vezes 50 vai dar 30 mil. Tá? Olha, eu vou ter que manipular essa raiz aí e provavelmente não vai dar exato. Já existe um indício disso, que é essa informação aqui. Observe onde está o meu cursor aí na tela, que foi dada no enunciado, que é para você utilizar a raiz de 3 como sendo aproximadamente 1,73. Tá? Então, existem fortes indícios que esta raiz aqui não vai dar o número exato. Então, nós vamos trabalhar com fatoração. Esse 30 mil, que é este produto, né?
eu posso escrever como sendo 3 vezes 10 a quarta. 30.000, 3 com 4 zeros. Então, 3 vezes 10 a quarta. Esse 100 que está aqui, né? Também faz parte dessa galera que está dentro da raiz. Eu vou escrever como sendo 10 ao quadrado. Aí, 10 ao quadrado vezes 3 vezes 10 a quarta é 3 vezes 10 a sexta. Porque eu vou conservar esta base 10 e somar os expoentes. Então, a área vai ser 3, raiz de 3 vezes 10 a sexta. Aí eu vou escrever aí, tá? Que é o resultado, então, deste produto. Então, agora eu estou neste ponto. O 3 não sai da raiz, ok, mas o 10 à sexta, sim. Que é só pegar o expoente e dividir pelo índice. Aí vai sair 10 ao cubo. Então, vai ficar S igual a 10 ao cubo, raiz de 3. Que é o que eu acabei de escrever. 10 ao cubo é 1.000, 1.000 raiz de 3. Aí sim, eu vou usar a raiz de 3, que é a aproximação que ele me deu. Destaco e já coloco aqui embaixo. Aí 1.000 vezes 1,73, 1.730 metros quadrados, que eu estou encontrando área. S significa área, superfície, tá? Então, a área do triângulo, que é a área do terreno, 1.730 metros quadrados. Se o aluno for muito afoito, tá? Ele já vê, olha só, aqui é a letra C. Aí ele marca. Isso aí é uma isca. Cuidado para não cair, tá? Porque eu não quero a área do terreno. Eu quero a área da construção, que vai ser 60% disso. Então, apaga esta lembrança aqui que nós colocamos da fórmula de Heron e vamos fazer a área da construção, que será 60% da área total disponível, conforme eu destaquei lá em cima. Escreva 60% de 1.730, que é só multiplicar, tá? Como é que faz 60% de alguma coisa? É só multiplicar. Você pode pegar 60, multiplicar por isso e dividir por 100, tá? Essa é a maneira de fazer. Conta simples, trivial, você vai encontrar 1.038 metros quadrados. Aí procura a alternativa que te dá isso e você a encontrará na letra D de dado, tá? Então, este é o exercício número 5. Utilizamos aqui a fórmula de Heron, tá bom? Ele está aí com esta finalidade. Toca o barco e vamos para frente. Vou fazer agora uma observação. E ao longo desta aula, eu vou fazer algumas observações, que são, assim, pílulas da teoria que eu não trouxe na aula teórica, que abriu esta série, tá? Que nós estamos estudando de áreas, para não ficar muito sobrecarregado. Mas que são informações importantes e que auxiliam na resolução dos exercícios. Então, preste atenção, me acompanhe. Coloquei aí um triângulo ABC, um triângulo qualquer. Aí eu vou escolher arbitrariamente um de seus vértices, por exemplo, o B, e vou considerar o segmento, tá? Com extremidade no B e no ponto médio no lado oposto. Então, tá aqui, ó, este segmento azul. De forma que AM vai ser igual a MC. E esta medida, para registrar, eu vou escrever B, tá? O nome deste segmento azul, ele já diz do que se trata. O nome é mediana. Eu poderia ter feito isso partindo do vértice A. Aí eu ia até o ponto médio do BC. Eu poderia ter feito isso partindo do vértice C, tá? Então, partindo de qualquer um dos vértices de um triângulo e indo até o ponto médio do lado oposto, o nome deste segmento é mediana. Agora, quando eu tracei a mediana neste exemplo que está aí na sua tela, tá? Eu dividi o triângulo ABC em dois novos triângulos, em dois triângulos menores. Para poder destacá-los, eu vou colocar uma cor. Observe, tá? Então, esse aqui de amarelo e esse de verde. E vou fazer uma importante afirmação a respeito da área do triângulo amarelo e da área do triângulo verde. Esses triângulos não são congruentes, necessariamente,
tá? Pelo próprio desenho, no caso que está aí no quadro, esse aqui é um triângulo obtusângulo, que tem um ângulo maior do que 90, e esse aqui é um acutângulo, em que os ângulos são menores do que 90. Só isso aí já diz para você que eles não são congruentes. Mas observe um detalhe. Qual é a área do triângulo amarelo? Vamos lembrar da fórmula tradicional, então. Vamos tomar isso aqui como sendo a base, aí a altura ela vem do B e faz 90 graus com a base. Então tá aí, H. Então a área do amarelo é BH sobre 2. Professor, e qual é a área do verde? Se você tomar isso como sendo a base, então a base é B. Aí o que é a altura? Vai do vértice oposto e faz 90 graus com a reta que contém a base. Ah, então no triângulo verde, a base é B e a altura é H. Então a área também será B vezes H sobre 2. Então, tanto o triângulo amarelo quanto o triângulo verde, eles têm a mesma área. Então, eu vou escrever uma frase que vai sintetizar tudo isso que eu disse e que é o que deve ficar na sua mente. Observe. Uma mediana de um triângulo o divide em dois triângulos de áreas iguais. Então, este amarelo e este verde são triângulos que têm a mesma área, tá bom? Então, a mediana tem essa característica. Como que ela se relaciona com a área? Quando eu traço a mediana, ela divide o meu triângulo em dois triângulos menores de áreas iguais. Isto feito, vamos para o próximo exercício. Me acompanhe. E agora, a questão número 6 da Unicamp. No triângulo ABC, exibido na figura, então a figura faz parte do enunciado, M é o ponto médio do AB e N é o ponto médio do AC. Tá? Se a área do triângulo MBN, este triângulo que está na cor cinza, é igual a T. Então, T é a área deste triângulo. Eu vou anotar na figura. Ok? Então, a área do triângulo ABC, que é o que eu quero saber, destaca aí no enunciado, tá? É igual a quanto? Então, se este aqui que está de cinza tem uma área T, então o triângulo grandão, que é o ABC, vai ter que área? Qual é a alternativa correta? Tá bom? As alternativas estão em função de T. Então, você não tem como encontrar o T, tá? Pode esquecer isso aí. Como fazer? Quando eu tenho essa história de ponto médio em um exercício de áreas, eu posso procurar usar a ideia da mediana, que é o que eu falei na observação anterior. Dentro deste meu triângulo ABC, existem alguns triângulos. Eu vou destacar um, tá? Para a gente poder fazer um exame nele. Então, olha só de vermelho o triângulo que eu vou destacar. É o triângulo ABN. Destacando este triângulo, se eu venho do N, que é um dos vértices desse triângulo vermelho, e vou até o M, isto é uma mediana. Porque eu estou saindo de um vértice e estou indo até o ponto médio do lado oposto. Vamos colocar, então, uma cor para esta mediana. Aí de verde, tá? Então, no triângulo ABN, o NM é uma mediana. E o que a mediana faz com o triângulo? Lembra daquela frase? Uma mediana de um triângulo o divide em dois triângulos de áreas iguais. Então, aqui onde está o meu cursor, a área também é T. Por isso, então, é que eu vou escrever. Aí apaga tudo isso, tá? E agora eu vou destacar um outro triângulo. Veja que primeiro eu explorei o M. Agora eu vou pegar um outro triângulo onde eu vou explorar o N, que é o triângulo maior. Observe, destaquei de vermelho. Se eu agora venho do B, no triângulo ABC, então se eu venho do B até o N, isso também é uma mediana.
porque eu estou saindo de um vértice e indo até o ponto médio do lado oposto. Então, coloque uma cor. Coloquei de verde, tá? Então, isso também é uma mediana. E o que a mediana vai fazer com o triângulo vermelho? Uma mediana de um triângulo o divide em dois triângulos de áreas iguais. Então, a área desse aqui, ó, que é 2t, vai ter que ser a área desse aqui. Então, aqui também eu vou escrever 2t. Portanto, a área do triângulo ABC vai ser t mais 2t. Acompanha aí na tela. Isso vai dar o quê? 4t. Qual é a alternativa? Letra C. Essa questão, fazendo desta forma, ela é trivial, tá? Então, aí, para mostrar qual é o papel da mediana de um triângulo quando você trabalha com áreas. Então, vamos para frente. Mais uma observação. Ainda agora eu falei a relação que tem entre mediana e áreas. Agora eu vou falar a relação que tem entre semelhança de triângulos e as áreas desses triângulos. Eu tenho aqui esses dois triângulos. O que eles têm em comum? Os ângulos que aparecem em um também aparecem no outro. Então, eles têm os ângulos correspondentemente congruentes. Por isso que eles são semelhantes. Aí eu vou colocar o símbolo aí, observe. Tá? Então, este triângulo amarelo é semelhante a este triângulo que está com esse verdinho claro. Tá? Então, são dois triângulos semelhantes. Vamos colocar as medidas dos lados desses triângulos? Então, observe. Esse aqui é o A, é o Azinho, Bzinho, Czinho. E esse aqui é o A'B, C'. Aí eu usei propositalmente, tá? As letras que aparecem em um, as letras que aparecem no outro, eu coloquei uma linha com o mesmo nome, tá? Para você observar o que nós chamamos de lados correspondentes. Então, veja bem, aqui quem se opõe ao ângulo vermelho é o A. Quem se opõe ao vermelho aqui, eu chamei de A'. Eles são correspondentes. Os lados que se opõem a ângulos correspondentes são chamados de lados correspondentes homólogos. Quem é que se opõe ao azul aqui? B. Quem é que se opõe ao azul aqui? B'. Tá? Quem é que se opõe a este laranja aqui? C. Quem é que se opõe a esse laranja aqui? C'. Tá? Quando nós temos, então, dois triângulos semelhantes, ou seja, os ângulos que aparecem em um também aparecem no outro, também existe uma proporção entre os lados. Eu posso pegar os lados de um e ordenadamente, tá, dividir pelos lados do outro. Eu posso começar do pequeno para o grande ou do grande para o pequeno. Eu estou até revisando a aula de semelhança, hein? Observe. Eu vou pegar, aqui para dar o exemplo, do pequeno para o grande. Tá bom? Então, eu vou escrever, observe aí na tela, A está para a linha, porque são os correspondentes, B está para a B' e C está para a C'. Tá? Então, estabeleci uma proporção entre os lados de um com os lados do outro. Isso acontece sempre que dois triângulos são semelhantes. Eu vou trazer agora mais um segmento para esta brincadeira, tá? Que é a altura relativa ao lado B do triângulo amarelo e a altura relativa ao lado B' desse triângulo aí, né, verde ou azul claro, tá? Agora eu estou um pouco daltônico. Então, veja bem, eu vou chamar essa aqui de Hzinho e essa aqui de A galinha. Quando falar galinha, o aluno acha até engraçado, né? Então, H é a altura desse e a galinha é a altura desse outro. A proporção que existe entre os lados, ela também vai existir entre as alturas. Então, eu posso escrever que A está para a linha, B está para a B', C está para a C', assim como H está para a galinha. Posso colocar também essa proporção aí. Tá? E se tivesse outros segmentos, também poderiam entrar nesta proporção. Então, a proporção que existe entre os lados do amarelo com o verdinho também existirá entre
as alturas e qualquer outro segmento aí correspondente, ok? Imagine que você faça essas divisões, como elas são iguais, elas têm que dar o mesmo resultado, tá? Então, se aqui der 2, aqui tem que dar 2, aqui tem que dar 2, aqui tem que dar 2. De um modo geral, vamos dizer que dá K. Então, K é a razão entre os segmentos do amarelo pelos segmentos do verdinho, tá? Então, eu estou fazendo aqui uma proporção entre segmentos. Eu vou escrever aí, tá? E o K eu vou chamar de constante de proporcionalidade, tá bom? Agora, vamos, página 2 desse pensamento. Vamos dizer que a área do amarelo é S e a área do verdinho é S'. Aí eu vou querer saber agora qual é a proporção, qual é a razão entre as áreas. Então, quanto que dá o S dividido pelo S'? Escreve aí na tela, tá? Entre as áreas. A proporção entre os segmentos é K. E entre as áreas? Vamos calcular, tá? Não será K. Isso eu já adianto para você, não é a mesma, tá? Mas será quanto? Observe. É só eu escrever a fórmula da área do triângulo amarelo e a fórmula da área desse triângulo verdinho aqui, tá? Então, veja bem. Do amarelo, base vezes altura sobre 2. Desse outro, base vezes altura sobre 2. Tá? Então, aqui, BH sobre 2. Aqui, B'H sobre 2. Esse 2 que aparece aqui e esse 2 que aparece aqui, eu posso cancelar. Cancelei. Aí vai ficar assim, BH sobre B'H. Observe. Agora, essa expressão eu posso escrever um pouquinho diferente. Posso escrever assim. Que é a mesma coisa, tá? Eu só separei as frações. Porque B vezes H é isso aqui. B'H vezes H' é isso aqui. Mas eu escrevi assim para que você observe o seguinte detalhe. B por B'H é K. E H por H' também é K. De forma que vai dar K vezes K, que é K ao quadrado. E agora eu cheguei aonde eu queria, porque eu fiz um raciocínio para demonstrar a frase que eu vou escrever agora. Tá? Você tem a proporção entre os segmentos, K. Você tem a proporção entre as áreas, K ao quadrado. Então, a proporção entre as áreas é o quadrado da proporção entre os segmentos. Da razão entre os segmentos, melhor dizendo. Então, a razão entre as áreas é o quadrado da razão entre os segmentos. E tudo isso, então, eu vou sintetizar na seguinte frase. Observe. A razão entre as áreas de dois triângulos semelhantes é o quadrado da razão entre dois segmentos correspondentes. Então, a razão entre as áreas é o quadrado da razão entre os segmentos correspondentes. Bom, isso que é o importante disso aí que eu falei. Não que eu não tenha falado nada que não seja importante, tá? Mas que eu também estou aqui para atender os dois tipos de alunos. Aqueles que querem apenas o resultado é esse. É o que eu vou usar no exercício. E aqueles também que querem saber de onde vêm os resultados. Não dá de fazer isso com tudo, tá? Mas com aquilo que é possível, eu tenho feito. Então, toca o barco e vamos para a próxima observação, porque tem mais uma na sequência. Um caso especial de semelhança. Já que nós falamos ainda agora de semelhança, né? Um caso especial. Tá aí o triângulo ABC, eu destaquei os seus três ângulos, tá? Esse aqui que é o B chapéu de vermelho, esse que é o C chapéu de dourado e esse aqui que é o A chapéu de roxo. Tá bom? Olha o que farei. Eu vou pegar um ponto aqui nesse segmento AB, D. E aqui um ponto no segmento AC, E. Aí eu vou olhar para o segmento DE e vamos supor que o DE, o azul, seja paralelo ao BC. Tá?
Então, eu venho aqui, pego um ponto, eu venho aqui, pego um ponto, de forma que esse segmento seja paralelo a esse. Professor, quanto que dá esse ângulo aqui, ó, desse triângulo pequenininho? Esse aqui é o mesmo desse, ó, tá? Porque eles são correspondentes. E esse aqui é o mesmo desse, porque eles são correspondentes. Eu tenho paralelas e transversais. Então, aqui vai ser vermelho e aqui vai ser dourado. Escreva. Portanto, o triângulo pequeno, esse do bico, tem os mesmos ângulos do grande. Então, existe uma semelhança entre o pequeno e o grande. O ADE, o AD, é semelhante ao ABC. Tá? Então, esta é uma maneira de criar semelhança. Eu pego um triângulo, aí no triângulo eu venho, pego um ponto de um lado, pego um ponto do outro, de forma que esse segmento é paralelo a um dos lados do triângulo. Aí eu crio um triângulo pequeno, que é semelhante a um triângulo grande. Com essas duas observações, eu vou fazer a próxima questão. Tá? Então, toca o barco e vamos nessa. Questão 7 da Unesp. Adianto que não é uma questão trivial. Tem uma sofisticação. As observações que eu fiz anteriormente, tá? As duas derradeiras, serão de grande valia na resolução deste exercício. Então, me acompanhe. A figura representa uma chapa de alumínio de formato triangular. A, B, C é uma chapa de alumínio, tá? Que tem o formato de um triângulo. De massa, 1.250 gramas. Deseja-se cortá-la, então eu vou cortar a chapa, por uma reta R, paralelo a BC, e que intercepta o lado AB no ponto D e o lado AC no ponto E. Neste momento, eu chamo a atenção para o seguinte detalhe, que o segmento DE é paralelo ao BC. De acordo com a derradeira observação, então, este triângulo pequeno, o ADE, é semelhante ao triângulo grande, que é o ABC. Então, de certa forma, o enunciado está te levando à ideia de semelhança. Vamos ver. De modo que o trapézio BCED, então este trapézio aqui, tenha 700 gramas de massa. Registre no desenho. Eu vou colocar aí. Então, 700 gramas é esta parte da chapa, que ela foi cortada, né? Então, essa parte tem 700. E a de cima, hein, professor? O triângulozinho, que é semelhante ao triângulo grande. Ué, é o que falta para 1.250. Portanto, terá 550 gramas. Ok? Continua a leitura. A espessura e a densidade do material da chapa são uniformes. Então, ao longo de toda a chapa, a espessura e a densidade é a mesma. Determine o valor percentual da razão de AD por AB. É isso que ele quer. Eu vou destacar esta frase. Tá? E eu vou colocar aí no desenho o que ele está querendo. Está querendo a razão entre este verde, que é o AD, por este amarelo, que é o AB. Escrever aí, tá? Em matematiquês. Acompanhe aí embaixo. Tá? É o AD dividido por AB. Olha só. Aquilo que era um indício, agora é uma realidade. Ele quer que você trabalhe com semelhança. Porque o triângulo pequeno é semelhante ao triângulo grande. E sendo semelhante, você pode estabelecer uma proporção entre os lados correspondentes. O lado verde, que é o AD, é o correspondente do lado amarelo, que é o AB. E ele quer esta razão. Ah, professor, então é só fazer semelhança de triângulos. Sem dúvida, tá? Mas aqui não dá de fazer a semelhança comparando lados, lado está para lado, assim como o outro lado está para o outro lado, porque você não tem medidas de lados. Não dá de fazer a semelhança utilizando apenas os lados. Isso não dá. Se você tivesse a medida deste lado e a medida deste lado, aí isso que você quer, você poderia comparar, mas você não tem, tá?
É um problema para trabalhar com semelhança de triângulos. Ok. Você quer a razão entre dois segmentos correspondentes. Ok. O que você pode usar para isso? Efetivamente, os únicos números que nós temos são as massas. Vamos então fazer uma coisa. Vamos dividir a massa do triângulo pequeno pela massa do triângulo grande, que são os triângulos semelhantes. Ué, mas isso aí pode ser feito? Vamos fazer e ver aonde isso vai nos levar. Então, observe. Então, está escrito massa do triângulo pequeno pela massa do triângulo grande. Eu digo para você que isso vai ser igual à área do triângulo pequeno pela área do triângulo grande. Escreva. Mas por quê, professor? A razão entre as massas é a razão entre as áreas. Eu vou explicar aí do lado, tá? Por que isso acontece? Para o exercício ficar completo, para não ficar nenhuma dúvida no ar. Mas depois a gente aceita. Então, acompanha. Existe esse conceito de densidade, que é massa dividido por volume. Aí você passa o volume para lá. Massa é densidade vezes volume. Volume é a área pela espessura. Então, a massa é a densidade vezes a área pela espessura. Agora eu vou destacar a densidade e a espessura nesta forma. E de acordo com o texto, a densidade e a espessura do material da chapa são uniformes. Então, na hora que você pegar esse triângulo aqui, a densidade e a espessura dele vai ser a mesma do triângulo grande. Então, na hora que você dividir as duas massas, vai cancelar a densidade, vai cancelar a espessura. Por isso que a única coisa que vai sobrar são as áreas. Então, apaga, tá? Se você não entendeu essa explicação, fique apenas com essa. A razão entre as massas é a razão entre as áreas. Por quê? Porque a chapa tem a mesma, ao longo dela, a densidade e a espessura é a mesma. Ok? Aí o aluno vai dizer assim, então a área do pequeno está para a área do grande, assim como o AD está para o AB, que é o que você quer saber. Área está para a área, assim como segmento está para segmento. Será que é assim? Tá? Será que isso está correto? Vamos lembrar de uma observação feita ainda agora. A razão entre as áreas de dois triângulos semelhantes, que é o pequeno e o grande, é o quadrado da razão entre dois segmentos correspondentes. Por isso que eu coloquei esse quadrado. Área está para a área, assim como segmento está para segmento correspondente, só que tem que colocar o quadrado. Então, agora eu consegui colocar o que eu quero, ó, que é o AD, verde, pelo AB, que é o amarelo. Só que tem que colocar o quadrado. Tá bom? Então, é um problema de semelhança de triângulos? Sim. Só que ele envolve área e segmento. Só que quando aparece isso, tem que colocar um quadrado na parte do segmento. Agora, vamos continuar. Essa parte aqui, ó, eu posso escrever, porque a área do pequeno é 550 e a área do grande, 1250. Então, eu vou apagar esse texto e colocar esta fração. Tá aí, 550 por 1250. Que vai ser igual a quê? A isso aqui, que é o que eu quero. Opa! Agora sim, tá? O que eu quero está aí e dentro de uma expressão com números, ok? Então, massa está para massa, assim como segmento está para segmento, só que ao quadrado. Esta parte eu posso simplificar, dividir aí tudo dá por 5, tá? E dá por 10, então dá por 60. Aí vai ficar 11 e aqui vai ficar 25, simplificando as duas. Então vai ficar assim, AD por AB ao quadrado é 11 sobre 25. Escreva. Tá aí. Agora, vou me livrar deste quadrado fazendo a raiz do outro lado. Ok. Então, AD por AB, que é o que eu quero saber, é a raiz de 11 sobre 25. Aí eu extraio a raiz em cima, não é exata. A de baixo é 5. Só que isso aqui faz parte também do enunciado. Ó. A raiz de 11 é 3
3,32. Então, vai ficar em cima 3,32, embaixo 5. Divida. Dá 0,664. Ainda tem mais um detalhe. Ele quer o valor percentual. Ou percentual, tá? Tanto faz. Então, multiplica por 100 e coloca o símbolo da porcentagem. Então, vai dar 66,4%. Assinale a alternativa correta, letra D. Tá bom? Então, este foi o exercício número 7. Meus amigos, não temos tempo para mais nada, tá? Eu vou postar uma aula extra com a resolução de mais exercícios desta lista, para você poder inteirar os seus estudos. Mas hoje concluímos por aqui, tá? Nós falamos não só dos exercícios, como trouxemos um enriquecimento teórico. Então, sou grato a todos que acompanharam esta aula e até a próxima!